E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel e hoje estou trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a tão pedida, a tão requisitada, recebi mensagem no Instagram, recebi comentários aqui no YouTube, a tão pedida análise do último episódio da primeira parte da sexta temporada de Vikings. Esse episódio que gerou dúvidas em muitas pessoas, foi realmente bem difícil de decifrar o que aconteceu, mas eu estou aqui e vou tentar falar um pouco sobre algumas situações que foram praticamente um quebra-cabeça imontável na mente de algumas pessoas que assistiram o episódio, porque realmente teve coisa aí que foi meio alucinógena, teve coisa que ninguém entendeu nada, eu também não, mas sei lá, tentei decifrar e vou estar falando aqui para vocês. Essa demora para sair essa análise foi porque eu não tô aqui, cara, para ser o primeiro a soltar vídeo, eu não tô aqui por causa de milhões de visualizações, até porque eu nunca alcancei isso, nem por questões de dinheiro, porque esse aqui não me rende grandes quantias de dinheiro, não me sustenta, se eu não consigo viver de YouTube, eu tô aqui pela qualidade, para entregar o melhor vídeo possível para vocês, entendeu? Então eu fui assistir o episódio, fui tentar digerir alguns dos acontecimentos que teve nesse episódio, esperei um pouco, pensei, assisti de novo, troquei algumas ideias em alguns fóruns, alguns grupos, para entender algumas das situações e para trazer esse conteúdo para vocês. Então, antes de eu iniciar essa análise, eu quero pedir para que você deixe seu like e também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque eu estou te pedindo isso, porque em breve vai sair a análise do teaser da promo da segunda parte da sexta temporada de Vikings. Então é muito importante você estar com o sininho do canal ativado, para quando eu soltar esse vídeo, o YouTube te notificar, você assistir e entender muita coisa do futuro da série. Porque que eu vou trazer análise, vou comentar algumas coisas do episódio, mas eu não vou ficar teorizando muito, eu vou deixar isso para esse outro vídeo. Então se inscreva aí e ative o sininho de notificações, entendeu? E também nos siga lá no nosso Instagram, @taberna.geek. A gente está criando conteúdo da hora lá, não é só eu que estou administrando, então tem algumas tirinhas, às vezes eu apareço lá para trocar algumas ideias no Stories. Teve uma galera que mandou uma mensagem lá, eu respondi, falei, olha, eu vou estar falando sobre esse assunto X em vídeo, então é muito importante você estar seguindo lá para a gente manter essa comunicação, porque lá não se fala só de Vikings, tem outras séries e que você pode gostar e adicionar à sua lista. Então bora lá fazer essa análise. Bom, de início eu quero falar na análise sobre a sexta temporada em si. Como todo final de temporada, há divisões de opiniões. Algumas pessoas falam que foi sensacional a sexta temporada, outras já não gostaram muito porque achou que não teve grandes emoções, que foi devagar, mas tudo tem uma explicação, tudo tem um sentido. E eu vou fazer um resumo breve para você do que eu pensei sobre essa sexta temporada e que para fazer também você entender qual foi a mente do autor. Então, desde a quarta temporada, foi-se feito 20 episódios, né? Na quarta, na quinta e na sexta serão 20 episódios, divididos em 10, divididos em duas partes, né? 10 cada uma. E a sexta temporada teve um diferencial da quarta e da quinta desde esse início. Por quê? Porque na quarta e na quinta temporada, geralmente do episódio 1 ao 10 é um enredo, na hora que chegava no 11 ao 20 já era um enredo um pouco diferente. Claro que o episódio 11 mostrava algumas consequências que rolou do episódio 10, mas enfim, era um enredo diferente, era uma história seguindo para um outro rumo. E já a sexta temporada não, pelo que parece a sexta temporada começa no episódio 1 e vai ter um segmento direto, tênue, até o episódio 20. Tanto que esse episódio 10 foi metade de uma guerra, nem foi uma guerra por completo que foi mostrado. Então esse que é o sistema que a sexta temporada está utilizando. Então era praticamente um cronograma as outras temporadas, porque no episódio 1 e 2, 11 e 12, assim, tinha uma introdução do que ia acontecer, sobre as possíveis guerras, as possíveis tretas. Chegava no episódio 3, dava uma esquentada, tinha algum fato importante, ou até ali no episódio 5,
um desses episódios de início tinha alguma coisa importante, e aí voltava as coisas a esquentarem só lá para o episódio 8 ou episódio 7, entendeu? E já a sexta temporada não tem essa preocupação, porque as outras, eu esqueci de ressaltar, sempre no episódio final, episódio 10 ou episódio 20, tinha uma batalha grandiosa. E a sexta temporada não se prendeu com isso, apesar de ter uma batalha grandiosa no episódio 10, o enredo que foi construído desde o início não foi aquela coisa trabalhada por uma única batalha só, mas sim por diversos enredos que serão finalizados agora nessa segunda parte. Por exemplo, a gente tem a história do Ubi, a gente tem o Aiba lá na Rússia, a gente tem o Bjorn como rei, algo que muitas pessoas queriam ver. Então são várias histórias simultâneas que ainda estão sendo contadas, apesar do final dessa primeira parte, será finalizada na segunda parte, que vai ser o fim total da série, entendeu? A série acaba aí na sexta temporada. Outro ponto que a galera sempre questiona é que, tipo, não tem muitas emoções, não teve muitas guerras, preferia a parte do Ragnar, isso e aquilo, mas, gente, entende alguma coisa? Lá no início do Ragnar, era tudo novo, entendeu? Então, o Ragnar tinha essa ambição de encontrar algum lugar de solo fértil para que seu povo cultivasse, para que seu povo prosperasse, além de conquistar novas riquezas e colocar seu nome na história. Então, por exemplo, quando eles atacam lá na Inglaterra, ele não tem como ele chegar e falar assim, olha, me dá um pedaço de uma terra aí para mim cultivar. Não, cara, ninguém vai entregar de mãos atadas. E fora que os vikings, os nórdicos, também não queriam tudo fácil, queria ter um domínio. O cristianismo era uma religião controversa aos deuses, então tinha toda essa treta e queriam também a questão de riquezas, do ouro. Então por isso havia todas essas guerras, pela conquista desses novos territórios, pela riqueza e até entrava no sentido de religião. Só que o que acontece da primeira temporada até a sexta temporada agora? O povo evoluiu. Os vikings se evoluíram como todos os outros povos também tiveram essa evolução durante o tempo, durante essa passagem dessa idade, entendeu? Então a galera já conseguiu hoje, eles têm um assentamento na Inglaterra para plantio. Hoje, Kattegat é um centro comercial imenso, onde as pessoas conseguem prosperar, entendeu? As pessoas conseguem comprar e vender de locais distantes, lá da Rússia, da China, de tudo enquanto é lugar, entendeu? Então tem um centro ali, a galera evoluiu. Não faz mais sentido eu ficar invadindo terra dos outros, morrendo um tanto de gente para mim conquistar uma coisa que eu poderia ter negociado, que eu poderia ter trocado, eu poderia ter pegado uma obra-prima abundante para mim e trocado com outros tesouros de outros países, de outras culturas, entendeu? Então o povo evoluiu e a série apresenta isso muito bem. A galera evolui e agora o que resta de que faz sentido são conflitos internos, porque há todo esse sentido de política que foi apresentado na sexta temporada, de poder, de união, de tentar centralizar tudo isso. E essa única treta que existe, que é uma briga interna, porque cada um acha que é rei do seu pedaço. Agora teve essa unificação com Harold, muita gente ainda não aceitou muito bem isso, mas é um caminho que vai seguir. A série provavelmente não vai mostrar porque não tem tempo, mas é algo que foi feito da história, entendeu? Então, Vikings, apesar de ter muito entretenimento, nessa sexta temporada a série conseguiu trabalhar muito com a história, apesar de não ter sido tão fiéis aos fatos, mas mostrou que está direcionado para esse caminho de unificação de Noruega, essa introdução de novo povo, que é os Rus, apesar que teve muito entretenimento nessa questão de ataque, que foi algo que não aconteceu, essa busca por uma terra nova do Ubi. Então, Vikings vai caminhando num sentido histórico, claro que com personagens diferentes, com adversidades, com nada seguindo fielmente, mas seguindo naquela direção aceitável, entendeu? Então se liga, cara, se você tá reclamando dessa questão de velocidade da temporada, de não ter guerras, entenda, o povo evoluiu. Agora já falando sobre esse episódio, esse último episódio, para mim foi uma guerra muito bem trabalhada pela série, foi uma guerra muito bem orquestrada. A gente vê que são duas grandes forças lutando contra si, tem até uma cena de cima lá da praia onde a gente vê uma quantidade imensa de homens, mas foi uma guerra que foi trabalhada
metade dela, entendeu? A gente ainda não viu as consequências, a gente não viu uma segunda parte, que provavelmente deve ser mais em solo e não ter essa treta naval, enfim. Eu achei que a batalha foi muito bem trabalhada, uma estratégia muito bem montada. A gente vê o Aiva montando aquela estratégia, tem até aquela opinião do Eagle, mas o Aiva adianta a estratégia para ele. Se você perceber numa cena em que o Aiva está explicando para o Eagle, parece que o Aiva vai e fala assim, olha, a gente vai fazer isso, isso e aquilo, e na hora que eu estiver explicando para todo mundo, você vai lá e dá um palpite que você vai estar certo, e isso dá uma moral pro Eagle, né, que no futuramente vai ser um novo governante ali, então ele já entendendo um pouco de estratégia de guerra, dá uma moral pro moleque. E também do lado dos Vikings, onde o Bjorn realmente antecipa o que o Aiva vai fazer. Ele sabe que o Aiva vai dividir essas forças porque a quantidade de guerreiros é bem maior, então o Bjorn acerta nessa estratégia, apesar de o Aiva chegar com a estratégia muito mais ousada, de uma escalada que é inesperada, ou seja, a mente do Aiva está anos-luz dessa questão de estratégia de batalha. Ninguém conseguiria prever o que ele fez. E outro ponto também que eu vejo é que de início eu critiquei muito o Bjorn por erros, por cometer ações que causaram danos, mas se a gente for perceber, esse episódio mostrou que o Bjorn é o único cara que bota o pau na mesa e fala, não, a gente tem que fazer desse jeito, entendeu? Se vocês querem de uma forma diferente, vem cá e fala, mas ninguém fica disposto a arcar as consequências. E isso aconteceu porque o Harald chega, não, Bjorn, você está dividindo muito nossas forças. É o Bjorn, olha, eu estou antecipando o Aiva, se você tiver um outro plano, é só falar. E o Harald não tem lábia nenhuma, é um rei que ninguém confia, que ninguém liga, só é uma coroa sem peso nenhum. Então o Harald fica calado, por quê? E os outros também ficam calados, porque eles não conseguem lidar com o fardo de uma possível derrota que poderia acontecer, entendeu? Aí quando eles perdem, em geral, é consequência que foi o Bjorn que montou isso, por isso que ele perdeu. Mas o Bjorn é o único que arrisca, ele erra porque ele tenta. Claro que algumas ações poderiam ser evitadas sim, mas ele erra porque ele tenta, porque, igual eu falei, coloca o pau na mesa e fala assim, olha, vamos fazer desse jeito, e ninguém quer contrariar, porque são um bando de cagões. A gente tem outros assuntos, como a Gunhild perdendo o bebê. Naquela época parece que a mulher achava que pegar 500 quilos para fazer todo o trabalho fazeria que o bebê dela nasceria forte, mas na verdade ele morre, né? Porque não tem corpo que aguenta isso, tem essas consequências. Então a Gunhild desse vacilo, abre um leque de enredo, porque a gente vê muito essa união da Gunhild com o Erik, trocando uma ideia aqui e ali, e na história Erik e Gunhild são um casal, são cônjuges, mas dá para unir os dois? Dá, só que não vai ter tempo de Vikings trabalhar nesse relacionamento, e o que também pode enfraquecer essa relação com o Bjorn, essa questão do filho ter perdido, etc. Ou até mesmo abrir possibilidades, que o Bjorn caga para Gunhild, entendeu? Então, se a Gunhild quiser meter o pé agora, é mais fácil, mais tranquilo, e vai ser feliz com outro cara, entendeu? Outro ponto do episódio é o escroto do Harald, que tem toda aquela inveja dos Ragnarssons. Parece que o primeiro objetivo do Ragnar era se tornar, do Harald, era se tornar rei da Noruega, mas depois parece que o objetivo dele é derrubar os Ragnarssons, porque ele sente uma puta inveja, porque os Ragnarssons são foda, além de ser filho do Ragnar, de conquistar as coisas, de fazer acontecer, serem inteligentes pra caralho, eles são ótimos guerreiros, estão no sangue dos caras, entendeu? O Harald não entende isso. E o Harald é um personagem que ele tem a coroa de rei, ele é o rei unificado da Noruega, mas se a gente for olhar, ele é um bosta, porque ele não tem grandes conquistas, ele não foi lá na Inglaterra e conquistou alguma coisa, ele não foi em Paris e conseguiu fazer algo de magnitude lá, porque foi o Ragnar que conseguiu tirar alguns ouros de lá e mesmo assim meio falhando. Foi o Bjorn que também consegue ir lá para o Mediterrâneo, encontrar um novo lugar, volta na Inglaterra para vingar o pai, sendo líder daquele exército, fora seus feitos como guerreiro, e o Harald não tem nada disso. A única coisa que o Harald tem era um título de rei de uma vila pequena lá, coisa que Vikings mostrou nesse episódio, que tinha mais uns 10 que tinha esse mesmo título do que ele, de um rei de um lugarzinho pequeno em que eles tinham auto se intitulado. Mas a história do Harald não tem grandiosidade, então por isso ele sente essa puta inveja, ele faz o que ele fez com a Ingrid, que foi uma sacanagem, apesar de a personagem no início ela
ter entrado de uma forma bem vista, mas nesse episódio a Ingrid mostrou-se uma mulher honrada, querendo ou não, apesar de ter se envolvido com o Bjorn, etc. Mas alguns fatores a Ingrid mostrou uma mulher honrada. Aí vai o Harold e faz toda essa questão de estupro, etc. Apesar de que naquela época acontecia isso, essas abordagens, esse abuso de poder, principalmente com as mulheres, o que é triste, né? Mas, enfim, foi algo acrescentado à série. Outro ponto também do Harold é a questão do chamado, porque a coroa dele, como eu falei no início, não tem peso nenhum. Ele faz um chamado, as pessoas cagam e andam, e agora o Bjorn envia o chamado pra galera lá, que deve estar chegando depois, mas é algo que eu vou comentar no vídeo lá da promo, do teaser, então assistem, galera, eu não vou ficar entrando muito em detalhe aqui não. Enfim, tem todo esse fator do Harold e etc. Outra brisa que teve no episódio foi a questão do Ivar e da princesa Kátia, entendeu? Eles teve todo aquele relacionamento, uma cena de um bom interesse, mas enfim, ali é muito difícil entender quem que é a princesa Kátia. Você não sabe se ela é uma reencarnação da Freydis, se ela é a Freydis, se o Ivar está enxergando ela parecida com a Freydis, mas ela não parece nada, porque o Hvitserk, quando vê ela, não tem reconhecimento nenhum e parece, talvez só o Ivar enxerga ela daquele jeito, entendeu? Vikings está numa brisa danada, numa questão mística fora de si, entendeu? Então a princesa Kátia, a gente não sabe se agora ela realmente não gosta do Oleg e está querendo derrubar ele, vai se unir com o Ivar ou com o Dir, ou se aquilo ali é uma estratégia do Oleg para descobrir as coisas e depois dar uma prensada no Ivar, o que é muito difícil de saber. Outro fator que eu acho que fez a galera viajar muito no episódio, que não conseguiu entender muito, foi a conversa do Ivar e do Bjorn, onde eles sentam, tem aquela conversa, não pode ser antes da batalha, porque os russos já chegam desembarcando e tendo aquela treta toda, para ser depois também difícil, pelo acontecimento que a gente teve no final, que é o Ivar matando o Bjorn, apesar que eu creio que o Bjorn não morre. Mas, enfim, eu tive algumas interpretações sobre, a primeira delas é daquilo ali ser um dos pensamentos do Ivar e do Bjorn, onde, sabe, quando você senta no lugar para pensar e anteriormente de você sentar e pensar, a pessoa chega e fala assim, pô, você não vai conquistar isso, você vai perder. Aí você senta e começa a refletir, pensando na sua vitória e pensando em você conversando com essa pessoa, do tipo falando, viu, você falou que vai perder, mas eu vou ganhar, isso já vai ser vencido por mim, não adianta você ainda me atrapalhar. Então é mais ou menos isso, o Bjorn senta, tem esse pensamento, eu creio que o Ivar possa ter esse pensamento também, essa mentalidade, uma troca de imaginações, quem sabe ali tá algo meio místico, onde eles chegam e discutem, né, algo que muitos fãs discutiram em relação ao Ragnar, e então o Bjorn vai com a tese de que os irmãos não quiseram acompanhar o Ragnar porque era uma missão suicida, e realmente era, faz sentido, dá para entender o lado deles, e o Ivar fala, olha, eles já sabiam que vocês iam recusar, por isso ele me chama, e que foi algo que o Ragnar realmente pensou. Então acho que não tem errado nessa história. Os filhos estão certos de não querer entrar numa missão suicida com o pai, de apoiar uma decisão errada do pai em si, e também o Ragnar realmente pensou isso, pensou nessa ideia de levar um aleijado, porque a galera ia menosprezar e ia deixar ele voltar, né, para suas serras, etc. Foi um plano magnífico do que o Ragnar fez antes de sua morte. Mas enfim, teve essa discussão, outras questões sobre a batalha. Um segundo ponto que eu vejo é como se os dois ali estivessem numa postura de deuses, entendeu? Assistindo a batalha do céu e discutindo quem naquele momento iria vencer essa batalha, como se os dois fossem deuses ou são semideuses, que a série considera, né, a questão dos filhos do Ragnar. Enfim, então tem toda essa brisa envolvendo. E um terceiro ponto que a gente também pode contar é de ser a imaginação do Ivar, né? Quem sabe a gente vê que o Ivar está entrando nessas brisas, tem a questão dele com a Kátia, com outros guerreiros, e também tem a tese, né, de que a conversa dos dois e a morte do Bjorn em si seja como a representação de que o quê? Os dois estão conversando, argumentando, ali seria o decorrer da batalha, e quando o Ivar
mata o Bjorn, seria uma representação que o Ivar vence o Bjorn, e não que aquilo realmente aconteceu. Então tem várias interpretações criativas envolvendo essa treta toda, mas não cabe, o que cabe é a gente esperar e ver nessa segunda parte o que vai chegar, o que a gente vai ter de novo. Outra coisa a se comentar para finalizar aqui é a questão da morte do Bjorn, né? Eu acho que foi difícil assimilar para todo mundo, foi algo surpreendente que eu achei interessante de trazer essa morte, porque ninguém esperaria que o Ivar mataria o Bjorn, apesar de que o Bjorn não vai morrer, eu já vou adiantando isso para vocês, é meio que uma teoria em si, mas sei lá, cara, pelo que tudo indica, pelos comentários do criador, do ator, o Bjorn vai viver de alguma forma ali. Se a gente perceber, quando o Ivar enfia a espada não vem diretamente no peito, pega um pouco de lado, o que dá para levar em consideração que ele foi gravemente ferido e vai sobreviver. Um ponto interessante da série foi o Ivar matar o Bjorn, da série, não da cena, né? O Ivar matar o Bjorn, surpreendente. O ponto que seria meio cagado disso é que como que um aleijado vai no meio da batalha, passa tranquilamente, enfia a espada assim, tudo de boa. Então, no Bjorn ainda com um grande guerreiro. Então esse é um ponto negativo. Pelo que está se indicando, o Bjorn realmente vai viver. O criador da série comentou em entrevista que o Bjorn não morre naquela cena, que ele vai voltar de alguma forma e vai fazer um feito que vai mostrar que ele ali supera o Ragnar, né? Então, primeiramente é difícil saber qual feito será esse. Será que vai ser, talvez possa ser uma estratégia do Ivar e do Bjorn? Acho que isso seria muito doido se toda aquela cena fosse algo meio místico, mas que os dois tenham bolado uma estratégia para derrubar o Oleg, quem sabe, ou no decorrer, né? Talvez o Ivar vai, traz o Oleg, tudo beleza, eles ganham a primeira batalha, na segunda batalha o Ivar traça um plano onde ele e o Bjorn derrubam o Oleg. Ia ser magnífico, cara. E além disso, eu creio que até o final da temporada os irmãos têm que se unir de alguma forma, sabe? Pra não ficar em aberto essa tretinha boba de irmãos. Então se você gostou desse vídeo, galera, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque você já sabe, vai ter análise lá. Como eu falei, esse vídeo eu tentei digerir ele e falar de um jeito mais natural possível, por isso que eu estou gravando aqui, não no estúdio, para me chegar no aconchego da casa, para me falar tranquilamente, com os tópicos que eu queria citar por aqui, sem nada muito trabalhado, entendeu? Mas enfim, é isso, nos siga lá no nosso Instagram, @taberna.geek. Obrigado por sua visualização, fui!